Olá, futuro aprovado em concurso militar. A aula de hoje, formação das palavras. Veremos então a formação das palavras, como que uma palavra na língua portuguesa é formada. Confesso que são vários os processos de formação. Na verdade, eu nomeei 9 para mostrá-los, mas 2 é que são os mais usados em concurso público. Então, vamos a eles. O processo de formação, ou melhor, uma palavra pode ser formada por derivação, ela pode ser formada por composição, ela pode ser formada por hibridismo, ela pode ser formada por um neologismo, ela pode ser uma onomatopeia, ela pode sofrer uma abreviação, ela pode ser uma sigla, ela pode ser uma palavra valise e ela também pode ser um estrangeirismo. São 9 nomenclaturas, mas de fato as duas primeiras, derivação e composição, são as que nós precisamos nos ater, porque são as que mais cobradas em concursos, é o que nós vamos ver daqui a pouco em exercícios. Vamos a elas então? Derivação. O processo de derivação é quando a gente faz a formação de uma nova palavra a partir de apenas um radical. Lembra o que é radical? Aquela parte básica da palavra que dá o sentido dela. A derivação só vai ter um radical. A derivação, ela se subdivide em 6 tipos. Existe a derivação prefixal, existe a derivação sufixal, existe a derivação prefixal e sufixal, existe a parasintética ou por parassíntese, existe também a regressiva e também a imprópria. São 6 tipos de derivação, mas todas elas vão ser sempre girando em torno de um único radical. A derivação prefixal, como diz o próprio nome, é aquela em que eu vou acrescentar ao radical um prefixo, algo que vem antes. In, feliz, a, normal. Esse prefixo in e o prefixo a mostram que essa palavra sofreu uma derivação prefixal. Na derivação sufixal, é aquela em que eu acrescentei apenas sufixo, como felizmente e normalidade. Eu tenho o radical feliz e o sufixo mente. Eu tenho o radical normal e o sufixo dade. Ali eu tenho o i, que é uma vogal de ligação. Aí junto ali, destaquei em vermelho para mostrar que o radical é um só, normal. Prefixal e sufixal, por prefixação e sufixação. Tem que ter os dois. Então, infelizmente e anormalidade. Eu tenho o radical destacado ali em preto, feliz e normal, e tenho os seus afixos, o prefixo e o sufixo. Portanto, nós temos uma derivação prefixal e sufixal. O quarto processo tem que ter muita atenção para não confundir com o de cima, com prefixal e sufixal. O processo por parassíntese ou parasintética é quando eu tenho o prefixo e o sufixo simultaneamente acrescidos ao radical. Vamos ver os exemplos. Anoitecer e endeusado. O radical de anoitecer, noite. O radical de endeusado, Deus. Eu acrescentei a esses dois radicais prefixo e sufixo. O a como prefixo de noite e ser sufixo formador de verbo na sequência do radical noite. Em é o meu prefixo para Deus e ado vai ser então esse sufixo no meu radical Deus. Qual que é a diferença de uma parassíntese e uma prefixal e sufixal? Porque aos nossos olhos eu tenho um radical destacado em preto e nas duas eu joguei prefixo e sufixo em vermelho. Elas parecem ser a mesma coisa. Qual é o pulo do gato? Qual é a grande dica? Qual é o bizu? O bizu é que sempre que eu puder colocar um prefixo e se eu tirar não tiver problema, ela foi prefixal e sufixal. Exemplo, infelizmente. Tira o prefixo in, a palavra fica felizmente e ela continua existindo. Se eu tirasse o sufixo, iria ficar infeliz, que também existe.
Esse processo, onde se eu tirar um ou tirar o outro, não tem problema, se chama prefixal e sufixal. A parassintética, se eu tiro, ela tem que ser simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o acréscimo do prefixo e do sufixo. Se eu tirar um deles, a palavra deixa de existir. Vamos pegar o exemplo de anoitecer. Vamos tirar o prefixo a. Ficou a palavra noitecer. Noitecer não existe no nosso vocabulário. E nem se eu tirasse o meu sufixo. Até posso colocar uma vogal temática ali, a noite. Então, a noite, tudo junto também não existe. Esse é o processo parassintético. Só para ficar mais duas duplas de exemplos, os que estão ali. A normalidade, vamos tirar o a. Normalidade, existe. Vamos tirar agora o sufixo anormal, também existe. Portanto, o processo foi prefixal e sufixal. Já na palavra endeusado, se eu retirar o prefixo, ficou deusado, que não existe. Se eu tirasse o meu sufixo, em Deus, também não. Essa é a parassíntese, ok? Vamos para a regressiva. A regressiva, ela tem um outro nome dado por alguns gramáticos que eu acho interessante. O nome clássico é regressiva, derivação regressiva. Porém, alguns gramáticos a chamam de derivação deverbal. Deverbal. Confesso que no início nunca simpatizei por esse nome, deverbal, porém hoje acho muito interessante passar essa explicação para vocês. O que é uma regressiva ou deverbal? É aquela onde um substantivo, geralmente, 90% das vezes, um substantivo vem de um verbo. E ela é regressiva por quê? Porque se todos os outros 4 exemplos que eu tenho aí no slide, vocês vão ver que para achar o radical a palavra diminui, né? Infeliz vem de feliz. Felizmente vem de feliz. Infelizmente vem de feliz. Todas elas nós diminuímos. A regressiva, ao contrário, a regressiva eu vou acabar aumentando. Exemplo, busca vem de buscar. Pesca vem de pescar. Então, a busca, o ato da busca, vem, na verdade, do verbo buscar. A palavra acaba aumentando. Pesca, o ato da pesca, na verdade, vem de pescar. Então, essas palavras elas sofrem o processo regressivo ou de verbal, substantivos que vieram de um verbo. Eu comentei antes que 90% das vezes vai ser substantivo que vem de verbo. Até posso achar que essa estatística pode aumentar. Mas pode acontecer também de vir substantivo que veio de outro substantivo. Exemplo, sarampo. Uma doença que, na verdade, o seu nome básico, quando veio mesmo para o Brasil essa doença, lá nos idos de Guaraná com rolha, se chamava sarampão. Então, sarampo vem de sarampão. Nós podemos também ter outras palavras que podem ser usadas na linguagem coloquial, que dependendo do texto que o concurso cobre de você, pode estar numa linguagem coloquial. Exemplo, delega. Delega de delegado, comuna de comunista. Então, nós temos palavras que são regressivas. Essas 3 últimas não vêm de verbo, mas é o mesmo processo. Palavra por derivação imprópria. Outros gramáticos também chamam imprópria de conversão. O nome básico, aquele onde vocês vão achar no Google, é a derivação imprópria. Porém, alguns gostam de chamá-la de conversão, que o princípio vai ser o mesmo que eu já vou explicar. O que é uma derivação imprópria ou uma conversão? É aquela que tem que ter uma mudança. Mudança de quê? Geralmente a mudança está na classe gramatical. Algumas vezes não, mas a grande maioria, sim. Exemplos. Bonito. Se eu pegar o princípio básico, numa frase está lá, o bonito recém-chegando. Bonito. Nessa minha frase está como substantivo, o bonito. Né? O rapaz, o cara, o bonito. Virou um substantivo. Porém, se eu pegar o princípio de que a palavra bonito, no dicionário ela está lá como um adjetivo, eu usei a palavra de um jeito impróprio, ou eu fiz uma conversão. Ao invés de utilizá-la como um adjetivo, como ela deveria ser, nesta frase de o bonito recém-chegando, ela foi utilizada como um substantivo. Então, eu utilizei ela de uma forma imprópria. Por que também não é só a mudança de classe gramatical que vai existir? Exemplo, a palavra Natal. Se eu pegar a palavra Natal e for para o dicionário, provavelmente vai estar lá. Data comemorativa, dia 25 de dezembro.
E aí, de repente, tem duas frases, né? Ou melhor, numa frase só unindo. No Natal, vou para Natal, né? Então, no Natal, ou seja, nessa data, eu vou para Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. Então, a palavra Natal, nas duas ocorrências, é substantivo. Só que ela foi usada no Natal de cidade, sendo a capital do Rio Grande do Norte, sendo um jeito impróprio, porque a palavra mesmo, ela é data comemorativa. Eu usei a palavra de um jeito impróprio. Então, houve uma conversão, houve uma derivação imprópria. Esses são os 6 processos de derivação. Processo agora é a composição. Composição, diferente da derivação, que eu só tenho um único radical, na composição é uma formação de novas palavras a partir de 2 ou mais radicais. Então nunca vai ser um só, pelo menos tem que ter 2 radicais. Ela se divide em 2 tipos, a justaposição e a aglutinação. Existem então 2 jeitos de eu fazer composição. Eu pego 2 radicais e eu os uno. Só que eu vou ter que analisar se esse processo de união entre os 2 radicais sofreu uma justaposição ou se aglutinou. A justaposição é quando eu pego 2 palavras, uno-as e elas não perdem som. É o caso de passatempo. Passatempo vem do radical passa e do radical tempo. Juntou, passatempo. Houve uma justaposição, como o próprio nome já diz. E é uma justaposição. Justa posição. Não no sentido de justa, de apertado, e sim justa no sentido de justiça. Ou seja, cada palavra ela não perde som. Ela vai, do mesmo jeito que ela foi, ela vai ficar na união com a outra. É o caso de girassol. Gira-sol. Só que aí eu tenho girassol e tem um S para mais. Não tem problema. Por quê? Porque esse S é só para mostrar o dígrafo e para a palavra não ficar com o som de Z, porque aquele S entre vogais, um S só ficaria girasol. E como eu tenho gira e sol, uniu girassol. Nós temos aí uma justaposição. Na palavra pontapé, mesma coisa, ponta mais pé, juntou pontapé. E na palavra guarda-chuva, também. Inclusive, coloquei uma palavra com hífen para mostrar que as palavras com hífen, o hífen está ali já para isso, para fazer essa união e não fazer com que nenhuma perca som. Essa é a justaposição, quando eu junto 2 radicais e eles não perdem som. O contrário da aglutinação. A aglutinação eu vou juntar essas palavras e eu vou aglutiná-las. Eu vou apertar tanto que vai acabar perdendo o som. É o caso de lobisomem. Lobisomem é a junção de lobo mais homem. Juntou e ficou lobisomem. Se perde som. É a junção de planalto. Plano mais alto. Faz a junção, perdeu o som. Perde o som no caso do um O. Plano mais alto, juntou, perde o O. A palavra cadáver. Cadáver, uma vez eu vi num concurso público essa aí como sendo uma das alternativas e eu confesso que não sabia o significado de cadáver. Sabia que cadáver significava um defunto, uma pessoa que morreu. Mas por que cadáver é um exemplo de aglutinação? Porque cadáver significa carne dada aos vermes. Então, carne dada aos vermes, cadáver. Ele juntou 3 palavras. Na verdade, pegando a combinação aos, seria uma 4ª palavra. Mas ele pega o K de carne, o da de dada e o ver de vermes. Então, cadáver. Nós temos uma aglutinação, uma composição por aglutinação, porque tem perda de som. Também acontece com aguardente, água mais ardente, juntou, saiu o som de um A. Então, perdeu o som, aglutinou. Certo? Próximo processo. O hibridismo. Algumas gramáticas chamam e inserem o hibridismo junto da composição, porque ele é uma composição por hibridismo. Eu decidi deixar separado, como outros gramáticos também fazem. Outros gramáticos, parece que eu também sou um gramático, então não. Como outros professores de português seguem alguns gramáticos, gostam de separar o hibridismo. Por quê? O hibridismo ele é muito parecido e não deixa de ser um processo de composição, porque é a formação de novas palavras a partir da união de radicais, ou seja, não pode ser um radical só, tem que ter pelo menos 2, só que eles têm que ser de idiomas diferentes. Então eu junto 2 radicais de línguas diferentes. É o que acontece com o automóvel. Nós temos ali um radical auto, que vem do grego, né? Que significa si próprio, e tem móvel,
que é um outro radical, só que vem do latim. Grego com latim, misturou duas línguas, nós temos um hibridismo. Na palavra burocracia, buro vai ser um radical, que vem do francês, cracia vem do grego. Nós temos então uma união, onde tem línguas diferentes, mais um exemplo de hibridismo. Por fim, sambódromo. Vem do radical samba, sambi, radical, que vem do africano, e dromo, que vem do grego. Então, sempre que eu misturar duas línguas diferentes para a formação dessa nova palavra, nós temos uma palavra híbrida, um hibridismo. Próximo processo, neologismo. Neo significa novo, logismo, significado. Então, na gramática está lá. Neologismo podem ser novas palavras formadas na língua ou produção de novos sentidos para palavras que já existem. Então, ou nós criamos uma palavra, nós inventamos uma palavra, ou pegamos uma palavra que já existe, mas damos um novo sentido. Isso é um neologismo. Exemplo, achismo. Ah, mas eu acho, um achismo. Achismo é uma palavra inventada, ela não está no dicionário e ela não está dicionarizada, como eu falei. Você não vai achar, mas todo mundo fala, então é um neologismo. Tuitar, né? Tuitar, o verbo de tweet, né? O cara postou um tweet, ele tweetou. Então, tuitar também é um neologismo. E imexível, aquilo é imexível, né? Eu coloquei o prefixo i para dizer que não, mas imexível é uma palavra que também não existe. É uma palavra criada, é um neologismo. Próximo processo, a onomatopeia. Onomatopeia é o princípio de um som natural. Então, consiste em criar palavras tentando imitar os sons da natureza. Esses sons podem ser tic-tac, não exatamente da natureza, mas sim um som que sai ao natural, que nem do relógio, tic-tac, tic-tac. Então, a escrita tic-tac é uma onomatopeia. Xixi, então o nome de xixi por causa do som. Coachar, coachar é o som que quem faz? O sapo. Então, esse som do sapo, coachar, o coachar do sapo estava incomodando o fulano. Coachar, essa palavra vai ser uma onomatopeia. Também ping-pong, um barulho, né, da bolinha com a raquete. Então, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Confesso que eu prestei atenção num jogo de ping-pong, não achei esse som, mas o nome é ping-pong. Ping-pong é um som, é uma onomatopeia. Próximo processo, o processo de abreviação. A abreviação vocabular. Ela tem um outro nome que se chama redução. Abreviação ou redução é quando uma palavra da língua portuguesa ela é reduzida, mas que esse significado existe. Então, consiste na eliminação de um segmento da palavra a fim de se obter uma forma mais curta. Exemplo, moto. Moto de motocicleta. Foto de fotografia. Pneu. Pneu, na verdade, é a abreviação de pneumático. Então, na verdade, quando põe isso na bicicleta, no carro, na moto, aquilo é um pneumático. Só que todo mundo chama de pneu. Por quê? Porque já abreviou há muito tempo. Zé também é a abreviação de José. Então, essas palavras abreviadas e que existem na língua portuguesa sofrem a redução, o processo de abreviação vocabular. O próximo processo é a sigla. Siglas são as iniciais. Só que a sigla existe uma regulamentação para como que vai ser escrita essa sigla. Tipo A, se forem formadas com até 3 letras, ou se cada letra for pronunciada separadamente, deverão ser grafadas com maiúscula. Então, se eu tenho 3 letras para essas iniciais, eu vou separá-las em maiúsculo. ESA, Escola de Sargento das Armas. CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. Então, essas 3 letras são com letra maiúscula porque são até 3 letras. Se for com mais, então se tiver mais de 3 letras e formarem uma palavra pronunciável, recomenda-se que apenas a inicial seja em maiúscula. DETRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Então, nós temos somente a inicial maiúscula, as demais minúscula, se tiver mais de 3 letras. Palavra valise. Uma palavra valise é aquela que também tem o nome de combinação e, como já diz, esse segundo nome está combinando partes de 2 palavras. Então, é a criação de palavra a partir
da união de partes de duas ou mais palavras. Então eu pego um pedaço de uma palavra com um pedaço de outra e formo uma terceira palavra. É o caso de portunhol, que seria português mais espanhol. É o caso de aborrecente, aborrecer e adolescente. Também showmício, de show com comício, e também Grenal. Eu não sei de que região você é, mas o nosso curso é aqui do Rio Grande do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos o clássico Grenal, Grêmio e Internacional. Então, essa união se forma uma palavra valise. Estrangeirismo, último processo de formação. O estrangeirismo, ele é a inserção de uma palavra que não é do português no português. Ocorre quando uma palavra, então, de origem estrangeira, quando palavras de origem estrangeira são utilizadas em nossa língua, normalmente por falta de um vocábulo que seja representante compatível e satisfatório. Então, se eu não tenho uma palavra adequada em português para aquele determinado termo, eu uso a palavra estrangeira. É o caso de e-mail, é o caso de status, pizza, show e shopping. Tirando a palavra do meio ali, pizza, que vem do italiano, todas as outras são do inglês, nós não temos uma palavra mais adequada na língua portuguesa, fica com a palavra estrangeira, e ela vale. Então, é um estrangeirismo. Certo? Vamos então para a resolução de questões. Número 1, congela, tenta fazer que eu já faço a correção. Vamos lá? O processo de formação de palavras é o mesmo em, olha só, tem que ser o mesmo processo. Em desfazer, que está na A, nós temos o radical fazer. Des é o meu prefixo. Então, todas as outras têm que ter prefixo e serem prefixais para ser o mesmo processo. Remexer vem de mexer, re é meu prefixo, é o mesmo processo. Mas em desarmado, vem de arma. Então, meu radical é arme. Eu tenho o prefixo des, mas eu também tenho o sufixo ado. O que acontece aí? Desarmado. Vamos tirar o prefixo armado. Armado existe. Vamos tirar agora o sufixo desarma. Desarma também existe. É um processo de prefixação e sufixação. Não é o mesmo das outras duas. A não vai ser. Letra B. Dureza. Vem de duro. Eza é o meu sufixo. Carpinteiro. Então, vem de carpinte, né? Carpintaria. Então, carpinte, a parte que não muda. Eiro vai ser meu sufixo. Só que o trabalho vem de trabalhar. Ele acaba aumentando a palavra. Então, como ele acaba aumentando a palavra, nós temos aí um processo regressivo. Não é o mesmo processo. Letra C. Enterrado. Vem de terra. Então, tem o prefixo em. Tem o sufixo ado. Vamos tirar o prefixo? Existe terrado? Terrado não existe. Já é uma parassíntese. Um deles não existindo, já é parassíntese. Desalmado. Nós temos, muito parecido com desarmado lá da A. Só que nós temos ali o meu radical alme, né? Porque vem de alma. Temos o prefixo des, temos o sufixo ado. Vamos tirar então agora o prefixo. Existe almado? Não, almado não. Vamos tirar o sufixo desalma? Também não. Isso é uma parassíntese. E o último, nós temos ali entortada. Vem de entortada, uma coisa que está torta. Então, torte vai ser meu radical. Tenho prefixo e tenho sufixo. Vamos tirar o prefixo. Vamos tirar o em. Existe tortada? Ah, existe tortado, de torta na cara. Mas é cognata de estar torto, porque aqui o meu radical não é torta. E sim torto. Ou até torta, mas no sentido de estar torto. Não de torta de comer. Então, nesse caso, como não é cognata, não é da mesma família, tortada, para estar torto, não existe. Vamos tirar agora o outro, e no caso nós tiramos o prefixo, ficou tortada. Agora vamos tirar o sufixo, entorta. Bom, entorta existe, entorta é deixar torto. Mas tortada, como não existiu, é uma parassíntese. Essa aí, as três, são do mesmo processo. Vamos analisar as outras duas só para eliminar e tirar uma dúvida? Desocupação vem de ocupar, ocupe vai ser meu radical, des, meu prefixo, ação, sufixo. Vamos tirar o prefixo. Ocupação. Ocupação existe. Prefixal e sufixal. Vamos tirar agora o sufixo.
Desocupa. Desocupa também, prefixal e sufixal. Ficamos com prefixal e sufixal. Arredondado. Vem de redondo, redonde, vai ser meu radical. Nós temos o prefixo AR, A. Nós temos o sufixo ado. Vamos tirar o prefixo. Redondado. Não, redondado não existe. Se eu tirasse o outro, ia ficar arredonda. Arredonda até existe, mas redondado não. É uma parassíntese. Já não é o mesmo processo da outra. No outro, ilegalidade, nós temos o prefixo i, o sufixo dade, lembrando que aquele i que está do lado de dade vai ser uma vogal de ligação. Existe legalidade? Existe. Existe ilegal? Também existe. Então, a do meio é que foi uma parassíntese. As outras duas foram prefixal e sufixal. Não é o mesmo processo. Já na E, todas têm ali o artigo o estrago, o sim e o sustento. O estrago, né, o ato do estrago, o estrago vem de estragar. O sim. Sim, pela gramática, é um advérbio de afirmação, mas quando eu digo o sim no momento do casamento é o momento mais esperado. O sim virou um substantivo. Então, quando eu uso um advérbio, mas por causa daquele o virou um substantivo, eu fiz uma conversão, eu fiz algo impróprio. Nós temos uma derivação imprópria. Já o sustento vem de sustentar. As duas das pontas são regressivas, mas a do meio foi imprópria. Letra certa, letra C. Questão 2. Indique aquela que destoa das demais quanto ao processo de formação. Quero que você faça e veja qual que não é o mesmo processo. Já fez? Vamos a elas? Nós temos ali, então, uma que está diferente no seu processo. A primeira, na A. Perigoso vem de perigo, então eu tenho o sufixo oso. Nós temos uma derivação sufixal. Motorista, nós temos o radical motor. Ista vai ser meu sufixo, outra sufixal. Velocidade vem de veloz. Dade vai ser meu sufixo. Imprudente vem de prudente, que vem de prudência. Nós temos o prefixo in e nós temos o sufixo ente. Eu tenho os dois, já deu para ver que ela é diferente das demais. Só para eliminar, na E, responsabilidade vem de responsável. Então, nós temos dois outros sufixos. Billy, no caso, Bill, e dade, aquele i que está ali entre os dois, entre dade e Bill, vai ser a minha vogal de ligação. Nós temos sufixos. A única, então, que destoou das demais foi letra D, por também ter um prefixo. Ok? Então, pessoal, ficamos com esses exercícios e espero você na nossa próxima aula.